Então, novamente, bom dia, amada amiga, bom dia a todos que estão na salinha. Nós vamos continuar o estudo, do Evangelho de Mateus. Nós estamos aqui na sala virtual do Centro Espírita Maria de Nazaré, no programa Pautalk. Essa sala, nós estamos na área central e América do Sul e na área do Brasil, tá? Então, quem quiser participar conosco, será sempre bem-vindo. Nós estamos, então, realizando o estudo do Evangelho de Mateus, o Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, que é o primeiro deles, dos Evangelhos. E nós fizemos, no último estudo, uma análise do sermão profético, E agora nós vamos pegar, então, a parábola da figueira, que está também em Marcos e Lucas. Vamos pegar, então, aqui do capítulo 24, versículo 32, em que Jesus continua dizendo aqui, Aprendei a parábola da figueira. Quando os seus ramos já se tornarem tenros e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes essas coisas, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Amém, amém vos digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas não passam as minhas palavras. A respeito daquele dia, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas apenas o Pai. Bom, então vamos analisar aqui, esse trecho, aqui, essa parábola da figueira. A gente percebe que, na verdade, é um final, vamos dizer assim, é um complemento aí do sermão profético, A gente separa em temas, o próprio Haroldo Dutra, e a gente vê alguns evangelhos separados em temas, didaticamente, mas, na verdade, isso aqui é a sequência, É a sequência do sermão profético. O sermão profético, grandes tribulações, É a sequência natural. Porque ele está utilizando, Jesus está utilizando dessa parábola da figueira para dar a ideia de proximidade desses acontecimentos. Então está dizendo assim, olha, quando os seus ramos já se tornarem tenros e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então, esses sinais todos que ele nos deu, esses indicadores todos que ele nos deu no sermão profético, é como que a gente observar uma árvore que já está pronta para dar os frutos. Quer dizer, o momento já está maduro. Todas as circunstâncias amadureceram já. Então nós já estamos próximos da grande transformação. Quando esses sinais forem visíveis, vocês sabem que já está próximo o reino dos céus, já está próximo a grande transformação. Então ele usou essa imagem aí da parábola da figueira. Bom dia, Luciana, seja bem-vinda. A parábola da figueira para demonstrar a proximidade dessas mudanças todas, que estão para ocorrer. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Quer dizer, quando a gente perceber todas essas coisas acontecendo, as coisas que ele falou no sermão profético, então você sabe que está próximo. Jesus está próximo, o reino dos céus está próximo, como Jesus mesmo falou, Aí ele diz, amém vos digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam.
Isso aqui é interessante, esse versículo 34, né? Nós estamos fazendo o Evangelho de Mateus, né? Capítulo 24, versículo 34. É interessante que aqui vos digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Quais coisas? Tudo que ele falou no sermão profético, né? Só que interessante, né? Ele diz aqui, olha, não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam, né? Mas será que ele estava se referindo à geração como a gente costuma entender, né? Deixa eu só ver um negocinho aqui. Será que ele está se referindo à geração como nós costumamos entender de uma vida, né? De uma vida? Então a minha geração, o pessoal nascido em 1970, outros nascidos em 80, em 90, geração né? De 71, 72. Será que ele está falando de uma encarnação e daquela geração até aquelas pessoas morrerem? Ou ele está falando dessa geração, desses últimos milênios, por exemplo? A impressão que eu tenho, pessoal, é que é muito mais nesse sentido, né? Bom dia, Luciana. E essa geração, né? Esse grupo grande de espíritos que somos nesses últimos milênios na Terra. Até porque, pessoal, nós já tivemos outros momentos no planeta. Nós tivemos, por exemplo, um momento em que veio todo um grupo de espíritos de fora para o nosso planeta, constituíram as grandes raças do passado, as grandes civilizações do passado, não é? Então, muitos desses espíritos já foram embora. O Emmanuel fala, né, que a maioria deles já voltou para o seu planeta de origem. Outros permaneceram, né? Então eu creio que aqui quando ele fala essa geração, né? A mim vos digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Essa geração aí provavelmente não é a geração de uma encarnação. Esse grupo todo de espíritos que estamos reencarnando ao longo de milênios aqui no planeta, né? Até porque não teria sentido, né, ele falar do sermão profético, dando a entender, bom dia Filomena, justamente o momento que nós estamos vivendo agora, mas ele estava falando há 2000 anos atrás, né? Como é que não passará essa geração até que tudo aconteça? Não é? Se ele está falando coisas que agora nós estamos percebendo, né, que na verdade são indicadores para o momento presente, não para aquela época, né? Então, é provável que, por geração aqui, a gente não entenda apenas uma encarnação, mas a gente tenha um grupo, né? Um grupo de espíritos vivendo uma época, uma era do planeta, né? E que somos nós, né? Seria pouco, né, Maria? A gente pensar em termos de uma encarnação para acontecer tudo aquilo que ele falou, né? Agora, ao longo dos milênios dá para a gente entender, porque realmente o que ele fala dá a impressão que é para agora, né? Para esse momento que nós estamos vivendo, né? Então, o céu e a terra passarão, mas não passam as minhas palavras. Né? O céu e a terra passarão, mas não passam as minhas palavras. Quer dizer, dizendo que o que ele está falando é para muito tempo. Né? Para muito tempo, não é uma coisa ligada a transformações assim próximas, coisas muito imediatas. Né? Ó, vai passar o céu e a terra. Muitas coisas vão mudar na terra e no céu. Como assim no céu, né? É porque nós estamos transitando, né? Nós estamos viajando, a nossa nave é o planeta. O planeta Terra é a nossa nave, nós estamos viajando nessa nave no espaço. Nós não estamos parados. Ah, Alexandre, mas é lógico que nós não estamos parando, nós estamos girando em torno do Sol, tá? Mas além de estarmos girando em torno do Sol, nós estamos transitando, né? O nosso sistema solar está andando, a nossa galáxia está andando. Nós estamos viajando no espaço, né? Passarão o céu e a terra, muita coisa vai mudar,
tanto no céu quanto na terra, né? Mas as minhas palavras não, né? Então, dando uma ideia mesmo de perenidade, né, para as palavras de Jesus. Está fora da nossa noção de tempo e de espaço, né? A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Porque ele falou, né, no sermão profético, aqui na tradução do Haroldo Dutra, isso está em qualquer evangelho, né? Ele falou da abominação devastadora, né? Alguns acham que é um corpo celeste, né? Falou da Terra, né? Das estrelas caírem, das potências ficarem abaladas. Então ele falou várias coisas aqui, né? Que nós já conversamos, né, no último estudo, né? Já está gravado para vocês verem depois lá, quem participou, né? Sabe do que nós estamos falando. Então, aquele dia e hora, quando vai ocorrer a grande transformação, nem os anjos do céu sabem. Ele diz aqui, nem o Filho, nem ele, Jesus, sabe, mas apenas o Pai. É até difícil, né, da gente imaginar que nem Jesus sabe, né? É um pouco difícil a gente imaginar. Ele dá a entender aqui que ele não sabe. Olha, eu não sei quando vai ocorrer isso. É difícil da gente imaginar isso, né? Jesus sendo um espírito puro, né? E governador do nosso planeta. É difícil a gente imaginar, né? Que Jesus não saiba, né? Mas enfim, foi ele que falou aqui, né? Então vamos acreditar nele, né? Para que ele não saiba, é preciso que se tratem de um conjunto de fenômenos, vamos dizer assim, que tem uma sequência própria, que tem um tempo próprio, que até ele está esperando que aconteça, né? Que tem um caminho a ser percorrido, né? É um pouco difícil a gente imaginar isso, né, Maria? Mas que só Deus sabe, né, quando essas coisas vão ocorrer, né? Porque a gente imagina que ele tem um planejamento para o planeta, ele tem um cronograma, vamos dizer assim, né? A gente imagina que ele tenha todo um planejamento e uma expectativa aí para os próximos milênios. Então, né, a gente imagina talvez que ele saiba, né? E a gente normalmente espera que ele saiba, né? Mas enfim, eu acho que aqui demonstra assim, não criem expectativas a respeito de dia, hora certa. Eu acho que é isso que ele quis dizer. Isso aí, olha, fiquem atentos, mas não criem grandes expectativas. Tá? Quando vai ocorrer isso? Tem um tempo próprio, né? Ok? Muito bem, então nós terminamos aqui essa parábola da figueira, né? E vamos para o tempo de vigilância, que está também em Marcos e em Lucas. Versículo 37. Nós temos, por exemplo, pessoal, só finalizando ali o que a gente comentou anteriormente, tem aquele livro, a gente estava na expectativa 2012, né? 2012 e tal, calendário maia, aí, né, muita gente falando, muita gente se preparando para as grandes transformações e tal. Aí não aconteceu nada assim de tão, né, nada que não esteja acontecendo já. A gente tem sofrido cataclismos, tem havido muita coisa diferente, né, em grande intensidade, mas nada assim que tenha chamado tanta atenção, né. A Marlene, a doutora Marlene Rossi Severino Nobre, né, aquela médica lá da Associação Médica Espírita de São Paulo, ela escreveu um livro, né, um livro que se chama Não Será em 2012, que seriam informações de Chico Xavier, né, ela conviveu muito com Chico Xavier, estava sempre lá em Minas, né, conversando, participando dos trabalhos com o Chico e tal, então ela teve uma convivência. Então ela diz que o Chico, né, as informações dele, né, dos espíritos tal, e aquilo que ele teve acesso, que a grande transformação seria em 2019. Tá?
Seria em 2019, porque ela fala que quando o homem pisou na Lua, né, os representantes dos planetas no sistema solar teriam se reunido pedindo medidas com relação ao planeta Terra para que ele avançasse, porque ele começava a se tornar um risco para os demais planetas. Né? Essa incursão aí do pessoal da Terra em outros planetas, em outros ambientes, poderia se tornar um risco, né, para a evolução em outros planetas, né, do sistema. E aí eles teriam dado 50 anos, eles teriam pedido medidas mais urgentes para que o planeta Terra evoluísse, né, que seriam transformações mais profundas, né, e os representantes da Terra teriam pedido 50 anos para que eles esperassem mais 50 anos para que se promovesse as grandes transformações, né? O que daria agora em 2019, desde que o homem pisou na Terra, né? Ou pisou na Terra, não pisou na Lua, né? Desculpa. Daria agora 2019, né? Então, ela fez esse livro aí, não será em 2012, né? Dizendo que será em 2019 que haverá um período mais crítico, vamos dizer assim, de transformação do planeta. Tá? Então, são informações, quem quiser ler o livro, né, da doutora Marlene Nobre Severino Rossi, né? Então, está aí à disposição de todos. Então, vamos lá para o... Não sei, Maria, se esgotou? Não sei. Preciso dar uma olhada lá, né? Então vamos lá, tempo de vigilância, capítulo 24, versículo 37. Né? Pois assim como os dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Tá? Lembrando que nós estamos estudando aqui o Evangelho de Mateus, o Novo Testamento na tradução do Haroldo Dutra Dias. Tá? Essa tradução da FEB, né, da Federação, foi lançado aqui o livro pela Federação Espírita Brasileira. Tá? Pois assim como os dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao cataclismo, a inundação, né, o chamado dilúvio, tá, estavam comendo, bebendo, casando e sendo dadas em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o cataclismo e levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Tá? Então aqui, essa referência de Jesus a Noé. Né? Essa referência de Jesus a Noé. Deixa eu só pegar um negócio aqui. Só um pouquinho. Noé teria sido o grande iniciador, vamos dizer assim, né? De todas as outras gerações contidas ali no Antigo Testamento, né? O Noé teria sido o iniciador aí dessas gerações, né? Então os filhos dele que geraram outros filhos, tal, e depois se constituíram as 12 tribos, ou as 13 tribos de Israel. Tá? Então Noé seria o grande patriarca aí, né? Antes de Abraão, antes de Jacó, antes de um monte de gente. Tá? Então, faz parte da tradição bíblica, né? Faz parte da tradição do Antigo Testamento, da tradição judaica. Jesus, ele estava sempre fazendo referências, ao Antigo Testamento. Jesus cresceu no meio do judaísmo. Jesus estava permeado ali por essa cultura judaica. Ele participava das festas judaicas, ele ia para a Páscoa, para Jerusalém. Né? Porque a Páscoa, a princípio, não tinha nada a ver com Jesus, né, pessoal? Tem muita gente que esquece isso. Né? A Páscoa, eles já comemoravam a Páscoa, né? Que era a comemoração da saída dos
dos hebreus do Egito. Tá? Tem muita gente que não sabe isso, né? Mas a Páscoa, ela marcou, era a comemoração da saída dos hebreus do Egito, porque eles eram escravos no Egito, né? Até que Moisés conseguiu retirá-los do Egito, tá? Então eles já comemoravam a Páscoa na época de Jesus, né? Era uma festa tradicional. E Jesus estava sempre participando. Então, Jesus ele faz referências ao Antigo Testamento o tempo todo, até para demonstrar que é uma continuação. Né? Emmanuel até diz no livro A Caminho da Luz que existe uma profunda relação entre o Novo e o Antigo Testamento. E Jesus deixou bem claro isso. Ele estava sempre fazendo citações do Antigo Testamento, até porque essas citações frequentemente falavam profeticamente da vinda do Messias, ou seja, da vinda de Jesus. Isaías falou a respeito e vários outros, né? Então, é normal que ele faça referência a Noé. Eu falo isso porque muitos de nós ainda temos dúvida. Ah, mas será que Noé existiu mesmo? Não existiu? Esse negócio do dilúvio, né? Tem alguns cientistas que tentam entender isso ainda, essa questão do dilúvio. Outros têm essa questão apenas como uma lenda, né? A Arca de Noé, do jeito que foi citada lá no Gênesis, né? Fica meio fantasiosa, colocou todos os animais dentro da arca e tal. Então, é muito questionado isso, é muito polêmico, né? Mas Jesus está usando esse suposto cataclismo, Jesus está usando essa tradição do Gênesis, né, do Antigo Testamento, aí do primeiro livro do Antigo Testamento, para dizer que, olha, essas coisas que vão acontecer é como já aconteceu. Quer dizer, o que ele disse no sermão profético, olha, isso tudo que vai ocorrer, isso já ocorreu antes. Né? Nós não sabemos exatamente como ocorreu, exatamente onde ocorreu. Alguns estudiosos tentam explicar essa questão do cataclismo e da inundação, do dilúvio e tal, né? Existem algumas evidências, né? Mas enfim, né? Jesus diz, do mesmo jeito que ocorreu, vai ocorrer de novo, né? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao cataclismo, estavam comendo, bebendo, casando e sendo dados em casamento. Acho que aqui, pessoal, nada contra casamento, né? Certamente Jesus não está falando contra o casamento, né? Mas acho que Jesus está falando aqui da despreocupação das pessoas vivendo as suas rotinas diárias, vivendo seus prazeres diários, vivendo, não é, pessoal? E que nós estamos também vivendo as nossas rotinas aqui despreocupadamente, né, as nossas paixões, os nossos hábitos, alguns positivos, outros negativos, né, e nós estamos aí meio, né, ainda tem esperança, né, Beth? Não perca a esperança. Ainda tem esperança de casar, né? Não perca a esperança, né? Bom dia, Diana, um abraço. Então, as pessoas estão despreocupadas e então casa antes do cataclismo, hein, Beth? Né? Tem que casar antes do cataclismo. Então, e aquilo que é o mais importante de tudo, muitas vezes nós esquecemos. Nós deixamos em segundo plano, que é o quê? O sentido existencial da vida. Não é? O sentido existencial. Então nós vivemos todas essas possibilidades materiais que nós temos, né? Todas essas tradições, e a gente vive muitas vezes esquecidos do essencial. Eu acredito que é isso que Jesus está dizendo aqui, né? A gente acaba esquecendo da elevação, do crescimento moral, espiritual, né? Até mesmo intelectual, no sentido de nós aprendermos mais, né? Sobre as leis divinas e tal. E nós temos que viver dos dois lados, exatamente, Maria. Nós temos que equilibrar um pouco mais as buscas materiais com as buscas espirituais, né? É muito importante isso. A própria
Joana de Ângeles, ela fala, né, que nosso sentido existencial hoje é a detecção do self, né, do espírito, e o bom ajustamento entre a realidade espiritual e a realidade material. Ou seja, entre o ego e o self representando o espírito e o ego representando a matéria, né, a nossa personalidade atual, né? Ok? Então, vamos continuar aqui, né? Então, quando essas coisas ocorrerem, já que é um tempo de vigilância, nós temos que tomar cuidado. Ele falou, olha, sobe no monte. Quando você perceber que todas essas coisas estão ocorrendo, bom dia, Tânia. Sobe no lugar mais alto e não desça para pegar as suas coisas. Aí nós conversamos sobre isso, né? Que não é um lugar físico que nós temos que subir. Nós temos que subir dentro de nós. Nós temos que subir para o superconsciente, para o terceiro andar, né? É a casa mental, né, Maria? Exatamente. Então sobe no monte e não desça para pegar as suas coisas. Não fica olhando para trás. Não fica pensando que você está perdendo, que está... Né? Olha para frente, olha para o alto, né? E busca o ponto mais elevado, né, que existe. É a oração, é a caridade, são os ideais, né? Então, ele diz aqui, então estarão duas pessoas no campo, um será tomado e o outro deixado. Duas moendo grãos, uma será tomada e outra deixada. Estão vendo, pessoal? Do jeito que Jesus está falando aqui, existem algumas pessoas que analisam esses trechos aqui e falam, olha, ele está dando a proporção de 50%. Né? Se ele falasse assim, olha, 3 pessoas, duas serão levadas. Ou então uma será levada. Uma seria 35, né? 35%, né? Não, 25%, acho que é. Se fossem 2 de 3, seria 75%, né? Ele está dando a proporção aqui de 50%. Né? Ele está dando a proporção aqui de 50%. Se tem duas, uma será levada e outra deixada, ele está dando uma ideia aproximada, pessoal, de como será essa transformação. Será que metade do planeta das pessoas encarnadas perecerão? Não é? Né, Diana? Será que metade da população vai desencarnar? Vocês estão entendendo? Tem muita gente que acha assim, de outras religiões, tal, acha assim que vai ser abduzido, né? Jesus vai voltar e tal, e vai aparecer no céu e as pessoas vão ser abduzidas, né? Abduzidas, sei lá, e vão sumir, vai ter aquela ascensão e a pessoa vai... Então nós não acreditamos nisso não, né? A coisa vai ser arrebatada, né? Não, provavelmente não será assim não. Inclusive tem filme mostrando isso, as pessoas vão sumindo, né? Vão sumindo e tal. Acho que é uma ideia um pouco fantástica, né? Não creio nisso, eu creio mesmo na desencarnação. Bom seria, né, Tânia? Você está ali, está trabalhando, de repente, tchum, você é abduzido do seu trabalho, né? E vai lá para o plano espiritual. Já pensou que beleza? Né? Aí seria bom, né? Então, a Diana colocou, entendo que na mesma casa um pode estar preparado e outro não. Sim, né? Inclusive, eu acho que é isso que Jesus está dizendo, né? Porque ele fala da separação daqueles que estão preparados ou não, daquele que tem o selo, né, dos escolhidos, tal. E a gente já conversou sobre isso também, né? Os escolhidos são aqueles que têm uma condição, aqueles que se escolheram, aqueles que se prepararam, né? Muitos os chamados e poucos os que atendem o chamado, né?
Então Jesus tem chamado todos nós, só que nós precisamos fazer por onde? Atendermos o chamado, né? Bom dia, Sandra. Um abraço. Então, estarão dois no campo, um será tomado e outro deixado. Né? Duas moendo grãos, duas senhoras, duas mulheres, uma será tomada e outra deixada. Né? Então isso dá uma visão assim para a gente, uma expectativa em torno de uns 50%. Será que é isso? Será que haverá uma diminuição da população terrena em torno de 50%, pelo menos de encarnados, né? De desencarnados nós não sabemos como é que vai ficar. Dizem, né, que uma boa parte da população que não estiver acompanhando a evolução do planeta será enviada para outros orbes, né, para continuar a sua evolução em outros ambientes. Nós não sabemos qual é a proporção daqueles que ficarão na Terra, nós não sabemos isso. Né? Existem algumas especulações, nós não sabemos. Tá? Então, portanto, no versículo 41, 42, desculpa. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Que dia vem o vosso Senhor? Pelas transformações que haverão, né? Pelas transformações que ele está falando, né? O reino dos céus está próximo, por quê? Porque a mudança, a separação dos bodes das ovelhas, do joio do trigo e tal, está próximo. Então, nós não sabemos qual dia vem o Senhor. Nós não sabemos qual dia vem essa transformação. Né? Considerai isso. Se o Senhor da casa soubesse em qual vigília vem o ladrão, teria vigiado e não teria permitido ser arrombada a sua casa. Né? Aqui, logicamente, que Jesus não está se comparando ao ladrão, né? Nós acabamos de falar que, né, nós não sabemos o dia que virá o Senhor, né? E logo em seguida Jesus fala, considerar isso, se o Senhor da casa soubesse em qual vigília vem o ladrão, teria vigiado e não teria permitido ser arrombada a sua casa. Né? Jesus não está se comparando ao ladrão, né? Não é esse o caso. É que nós temos que... Nós cuidamos da nossa casa, nós nos preparamos, nós criamos a segurança. Né? Se nós soubéssemos quando o ladrão viria, né, nós nos cuidaríamos muito mais. Então Jesus está dizendo, ó, se vocês vigiarem, né, se vocês se prepararem, vai chegar a época da transformação e vocês vão estar preparados, porque diante da situação difícil, desafiadora, diante do ladrão, né, vamos dizer assim, vocês estariam preparados, né? E não permitiriam ser arrombada a casa. Vocês não permitiriam que acontecesse uma coisa negativa com vocês, né? Mas nós não sabemos que hora vem, então nós precisamos manter a vigilância, tá? Quando vamos morrer, né, Diana? Exatamente, né? Por isso também vós estejais preparados, porque na hora em que não pensais, vem o Filho do Homem. Né? Vem a transformação, vem a mudança, vem a morte, vem... Né? Isso não apenas com relação às mudanças do planeta, mas com relação à conclusão da nossa existência, né, pessoal? A gente vai levando a coisa meio nas coxas, como a gente fala, né? A gente vai levando a coisa meio de qualquer jeito... E a gente nunca sabe a hora em que nós vamos desencarnar. A gente nunca sabe quando Jesus vai nos chamar, quando Deus vai nos chamar para uma outra realidade. Tem muitas pessoas que se surpreendem sendo arremessadas para uma outra realidade sem estarem absolutamente preparadas. Né? Ou melhor, estando absolutamente despreparadas. Né? A gente conversa todas as semanas com a porção de espíritos nas reuniões mediúnicas, em que a gente ajuda, né, procurando orientá-los, e foram colhidos pela morte absolutamente despreparados. Tá? E se encontram perplexos
diante da nova realidade que encontraram. Tá? Então, nós não sabemos a hora em que não pensais, vem o Filho do Homem. Quer dizer, quando a gente menos esperar, né, vem essa transformação, vem essa mudança aí, né? Ok, pessoal? Nós vamos para o próximo item aqui. Parábola do servo vigilante. Vocês vejam que nesse momento, Jesus ele está trazendo várias situações. Olha só a lógica da coisa, né? Olha só a lógica da coisa. Jesus estava na sinagoga e ele estava naquele embate com os fariseus, né? Então nós tivemos várias situações que Jesus estava naquele embate com os fariseus, né? Então ele estava batendo de frente com os fariseus. Então vários tópicos aqui foi a respeito disso, da hipocrisia dos fariseus, né? Que ensinavam uma coisa e faziam outra, tal, né? E depois ele começou a falar do discurso profético que nós analisamos. Então olha só a sequência da coisa. Ele está dizendo assim, olha, vocês tomem cuidado, que vocês ficam aí explorando as viúvas, né? Maltratando o povo, né? Sendo hipócritas, tal. Oh, o tempo está chegando. O tempo de vocês está acabando. Né? Vem essa grande tribulação, vem essa grande transformação. E ficar atentos. É o que nós estamos vendo agora. O tempo de vigilância, a parábola da figueira. A parábola do servo vigilante, que nós vamos falar agora. Vocês percebem a sequência, né? Existe uma lógica toda nessas passagens aqui de Jesus, tá? Então vamos lá, capítulo 24, versículo 45. Sendo assim, quem é o servo fiel e prudente que o Senhor constitui sobre os seus domésticos para dar-lhes alimento a seu tempo? Jesus está fazendo um questionamento. Quem é o servo fiel e prudente que o Senhor constitui sobre os seus domésticos, né? Quer dizer, você tem um senhor da casa, você tem um servo, você tem os familiares do Senhor para serem servidos, vamos dizer assim, né? Então, quem é o servo que vai ali ser fiel, prudente, né? Vai cuidar da família desse Senhor, né? Para dar alimentos, né? Para cuidar da família do Senhor, né? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o encontrar fazendo assim. Quer dizer, bem-aventurado se nós, todos nós, né, que pretendemos ser servos, pretendemos, né, ou já queremos servir de alguma forma, nos mantivermos fiéis e prudentes. Até porque, seguindo aquela lógica que nós estávamos falando, os fariseus eram os chefes da religião judaica, né? Eram os maiorais do templo, né? Eram os que conduziam a população. Eles deveriam ser os servos. Isso é o que a gente vê na obra do André Luiz também, né? Quando os espíritos falam, né? Todos aqueles que são investidos de poderes perante as religiões da terra, conduzindo pessoas, tal, são os mordomos, né? Que tem muito mais deveres do que direitos. Né? O Emmanuel até chega a dizer, o espírita não tem direitos, o espírita tem deveres. Emmanuel chega a dizer isso, né? Está certo. Então a gente vai diminuindo as expressões egóicas, né? A gente cheio de direitos, cheio de querer, né? A gente vai diminuindo as expressões egóicas e começa a aumentar das expressões do self, ou seja, do nosso dever. Não, eu tenho dever de fazer, dever de ajudar, né? Vocês entendem, pessoal? Então, assumimos a nossa condição de servidores, né? Nós devemos diminuir as expressões egóicas, né? Quando a gente se sente desconsiderado, a gente se sente maltratado, a gente se sente, né, desatendido, nós temos que deixar isso de lado
e fazemos o nosso papel. Lembrando que o trabalho não é nosso, o trabalho é de Jesus. E nós somos apenas servos, né? Devemos, né, ter essa postura de sermos servos, né? E servos fiéis e prudentes, na medida do possível, né? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o encontrar fazendo assim, mantendo essa atitude, tá? Amém vos digo que o constituirá sobre todos os seus bens. Quer dizer, se esse servo ele andar direito, se nós fizermos o nosso papel, cumprimos com as nossas obrigações, os nossos deveres perante os nossos irmãos, né? Sem reclamar, sem esmorecer, sem ficar duvidando das coisas, mas cultivarmos a certeza daquilo que estamos fazendo, né? Então, o Senhor, né, vos constituirá sobre todos os seus bens. Quer dizer, você vai ganhar mais responsabilidades, você vai ganhar mais trabalho, mais possibilidades de evolução, né? Isso é importante para a gente, né, Maria? É importante porque nós estamos num processo evolutivo, tá? E se alguém acredita em nós, e se nós estamos fazendo por onde acreditarem em nós e nos darem mais possibilidades, isso é muito bom para nós. Isso é um crescimento real para nós, né? Se aquele servo mau disser em seu coração, olha só, né? Jesus sempre faz a referência ao coração, né? Ele não fala à mente, ao cérebro, à cabeça, né? Mas ele sempre fala, pensais mal em vossos corações, disser em seu coração. É interessante isso, né? Se aquele servo mau disser em seu coração, meu senhor tarda, meu senhor está atrasado, meu senhor está demorando, né? E começar a espancar seus conservos, a comer e a beber com os embriagados, virá o senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe. O cortará em dois, Nossa Senhora, né? E colocará a porção dele com os hipócritas. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Olha que coisa, né? Drástico, né? É uma imagem forte aqui, mas Jesus está falando realmente de um momento forte, de um momento de mudança, um momento de decisão, né? De assumirmos uma postura, de escolhermos um lado, né? Jesus está usando uma imagem forte, né? Porque se a pessoa se mostrar má, né? Se a pessoa se mostrar negativa, com má vontade, né? E disser em seu coração, meu senhor está demorando, quer saber de uma coisa? Eu vou aproveitar. Estou aqui na casa dele, eu vou aproveitar que ele está demorando, ele saiu para viajar, eu vou pintar e bordar aqui na casa dele, né? Eu vou bater nos outros empregados, eu vou comer, beber o que tiver no armarinho lá na geladeira, né? Vou assaltar a geladeira do senhor, né? Então, não é, pessoal? Só que virá o Senhor daquele servo num dia que ele não espera. O Senhor vai voltar sem avisar, né? Você imagina aqueles filmes, né? Que o cara deixa o outro cuidando da casa e vai viajar, de repente ele volta e tá lá vendo festa, aquela bagunceira toda, né? É mais ou menos essa situação aqui, né? Aí volta o Senhor e tá aquela confusão toda na casa dele lá, né? O que ele vai fazer? Né? Ele o cortará em dois, olha que coisa, né? E colocará a porção dele com os hipócritas. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes, né? Então, interessante, drástico, né? Mas aqui acho que demonstra as consequências, né, Beth? As consequências drásticas que pode ser sermos levados a ter que viver mesmo em outros ambientes, em outros planetas, né? Como a gente tem essa informação aí. Existe muita especulação, se vai para lá, se vai para cá, onde que vai, que nome que o planeta tem. Isso tudo é muita especulação. Nós sabemos que haverá uma separação daqueles que acompanham a evolução no planeta e aqueles que não estão acompanhando.
Assim como qualquer escola, que alguns passam de ano e outros reprovam e tem que fazer, continuar o seu estudo em outra classe. Né? É mais ou menos assim. A Maria, aí pega a gente desprevenido, né? Da nossa moral. Amor, tudo que nos é dado será tirado devido a nós mesmos, né, Lê? Então, tem outra escola, né, Diana? É isso aí. Então, essas são as consequências negativas aí, né? Ali haverá o pranto e o ranger de dentes, né? Porque poderemos ser chamados a vivermos em outros ambientes mais precários do que esse. Que o nosso planeta já tem um certo conforto, já tem possibilidades muito interessantes, né? Tem problemas, mas tem também muita coisa boa já que o homem conseguiu construir. Imagina você ter que voltar para um lugar que está saindo da animalidade, que foi o que aconteceu com aqueles que vieram de fora, né? Aqueles que constituíram as grandes civilizações do passado, eles pegaram o ser humano mal saído da animalidade. Por quê? Porque o planeta saiu de planeta primitivo justamente quando vieram aqueles em expiação. Quando vieram aqueles de fora. É justamente quando o planeta mudou o seu nível. Porque até então ele era um planeta primitivo. Aí quando vieram os de fora, ele passou a ser um planeta de provas e expiações. Por quê? Porque aqueles que estavam vindo de fora estavam vindo em expiação. Iam ter que viver a prova desse rebaixamento, né? A viver a prova de habitar em um planeta muito aquém da condição intelectual que eles já tinham, né? Embora moralmente eles fossem ainda atrasados, né? Eram superiores aos que estavam aqui, mas eles eram atrasados com relação ao seu planeta de origem, né? Por isso é que eles acabaram impulsionando a evolução no nosso planeta, tá? Então os que saírem desse momento para um outro ambiente, eles provavelmente serão enviados para um ambiente que vai estar saindo do estágio primitivo. Já pensou? A gente tem que aprender a fazer fogo com palitinho de novo lá? Fogo com graveto? Gente, não é fácil não, hein? A gente tem que construir uma civilização, né? Temos que construir uma nova civilização. Isso ao longo de milhares e milhares de anos. Já pensou? Né? Não é fácil. Então, nós que tomemos cuidado, né? Nós estamos num momento primordial, né? Nós estamos num momento muito importante, que é um momento decisivo. É o momento de aproveitarmos todos os recursos que temos, de canalizarmos a nossa força, a nossa energia, o nosso suor, a nossa inteligência para evoluirmos, para nos harmonizarmos conosco mesmo, com o nosso irmão, né? Com as possibilidades que nós temos aí, né? A Diana, no livro Exilados por Amor, conta isso, tecnologia para a Idade da Pedra, o anterior, né? Então, os que saírem do planeta hoje, né, quer dizer, nesses momentos agora, e forem para um outro ambiente, eles levam uma tecnologia para ajudar outros planetas que estão saindo da fase primitiva, né? Levam alfabeto, levam a matemática, assim como até hoje, pessoal, a gente estuda as pirâmides, até hoje a gente tenta decifrar as informações que nos foram dadas por essas grandes civilizações que vieram, que eles já trouxeram conhecimento de outro ambiente, né? E até hoje a gente está tentando entender ainda, né? Então é mais ou menos assim. Pessoal, nós temos poucos minutos, eu não gostaria de entrar no próximo tópico, que é a parábola das 10 virgens, tá? Vamos deixar para entrar nesse tópico na semana que vem, tá? Porque eu quero pegar com cuidado, né? E é um trecho que não é tão pequeno, né?
Então é bom a gente ir com calma aqui, a gente ir analisando, tá? Vamos dando uma paradinha aqui. Semana que vem a gente continua então, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de todos. Obrigado pela Maria aí, a Beth, o João, a amada amiga, Filomena, Diana, Tânia, Dulce, Luciana, Sandra, Lobinho. Um grande abraço, tá? Obrigado pela presença de todos aí. Fiquem com Deus, tá? Até mais.